Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de corte e costura hoje eu vou te ensinar como cortar um vestido por outro, tá? Então eu tenho aqui uma malha canelada, tenho um outro vestido já prontinho aqui na minha mão e uma dúvida muito grande que é o que todo mundo tem. Como cortar uma peça por outra sem medo? Como eu posso ser assertivo na hora de cortar? Primeiro, eu tenho que entender a construção da minha peça. O que é a construção, professor? Esse vestido é um vestido de corpo inteiro, como você pode ver. Ele não tem nenhum recorte de detalhamento na modelagem, o que torna mais fácil fazer o processo. Uma manga que eu achei muito bacana, essa manga boca de sino, um pouquinho maiorzinha aqui, que dá um caimento bem legal. Então eu vou ensinar como cortar ela também com segurança. E aí, para fazer o corte do vestido, eu preciso entender o material que ele é feito e também o material que está proposto para fazer o outro. Primeira dica, eu tenho que esticar o vestido, entender da elasticidade que ele tem. Por quê? Se a minha peça que eu tenho na mão estica bem e eu quero cortar uma peça por outra, eu preciso que no mínimo o outro material também estique legal. Se ele não tiver esse caimento aqui, não vai ficar tão interessante. Então eu tenho aqui um tecido de neoprene e eu tenho um tecido rosa aqui, que é uma malha canelada. Para fazer o corte é muito simples. Eu vou pegar a minha malha canelada, que é uma malha aberta, ela não é uma malha fechada, ela é aberta. Então aqui eu vou dobrar em dois, posicioná-la aqui na mesa. E depois que eu dobrar em dois, eu posso simplesmente fazer o seguinte, para ficar bem fácil mesmo. Eu vou pegar o vestido, vou posicionar aqui, ó, na lateral, como você pode ver. E aqui a cliente pediu para que o vestido tivesse um dedinho a mais de largura. O que é que eu aconselho? Vamos pegar toda essa manga, colocar aqui para dentro, ó, para deixar só a parte da cava do vestido. E aqui, ó, toda a manga eu ponho para dentro e eu faço essa manobra. Você pode até dobrar, puxar a costura aqui embaixo do sovaco, como diz aqui, ó, embaixo do braço e aqui no ombro também, ó, e já deixar a cavinha feita. Do mesmo jeito aqui, ó, do outro lado. Eu trago, alinho aqui, ó, e quando eu ajustar, aqui tá tudo certinho. Bora partir para o corte. O corte da peça, eu já vou marcar com o piloto, seguindo aqui, ó, a preocupação de deixar um dedinho maior aqui, ó. Tá certo? Vou deixar essa sequência aqui. A gente fez o contorno da peça, deixando aqui, ó, um dedinho maior. E aqui a gente vai cortar ela, certo? Vou seguir aqui cortando. É importante demais entender o processo, eu falo isso constantemente. Entender o processo da costura é mais importante do que entender o conjunto como um todo. Traduza aí, professor. Olha, eu tenho que entender o passo a passo do que eu estou fazendo. Eu entendi sobre a modelagem, eu entendi sobre o tecido que eu estou usando, eu entendi sobre o corte. Quando eu for costurar, eu também preciso seguir as mesmas etapas. Qual é a primeira etapa? Fechar o ombro, que a gente chama de ombrar a peça. Após fechar o ombro, aplica uma manga, aplica outra manga. Depois você pode, já depois que aplicar as duas mangas, fazer aquele fecho por completo, que é fechar a peça toda, que vem da pontinha da manga, tem a marcação aqui embaixo do braço. Depois a gente fecha a peça por completo. Siga o passo a passo no seu tempo, procurando as suas técnicas. Professor, tem muita técnica de costura. Qual é a técnica certa? A técnica mais correta é aquela que você consegue, de fato, desenvolver o seu passo a passo. Nem todo mundo vai aprender a técnica de A, a técnica de B, a técnica de C. Tudo isso aqui que a gente faz é para descomplicar, literalmente, porque para muita gente que tem insegurança de cortar uma peça, olhar esse vídeo vai entender que não é um bicho de sete cabeças, certo? Que cortar uma peça por outra não tem nenhum problema, desde que eu entenda a peça que eu estou cortando, como ela foi construída e o tecido que eu estou usando. A partir disso fica fácil. Por isso que eu sempre digo assim,
Tem um tempo vago? Vá na loja de tecido, vá com tempo, pergunte que tecido é esse, para que esse tecido serve, para que esse tecido pode ser usado, para que ele é sugerido. Porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E a parte do decote, a cava aqui da frente. A cliente já pediu que ela quer algo mais alto, ela não quer um decote profundo, ela quer um decote raso. O que é que a gente vai fazer? Medida. Marca 1 polegar aqui, ó, cerca de 2 centímetros, ou você marca 1 polegar, que eu acho interessante, aqui vai ficar com 2 centímetros, mas se você marcar 1 polegar vai ficar mais fácil. Aí aqui, ó, você vai pegar um tecido, vai pegar de onde é a marcação do ombro e você vem fazendo esse corte aqui, até o meio. Quando você chegar no meio, você vai simplesmente fazer essa manobra aqui, ó, dobrar ele para o outro lado. Vê que interessante, que aqui você sai com o decote igual, igualzinho os dois lados, e não acontece de quando você cortar, você cortar um lado mais para cá e o outro mais para lá. Aqui ele já sai retinho. Para fazer o corte da manga vai ser um chuchu agora. Vai ficar mais facinho ainda, veja. Esse movimento, ó, como de fato ela já tá, e aqui simplesmente eu vou fazer o contorno da minha peça. De um lado, a dica aqui, ó, faz um ponto de marcação em cima e outro embaixo. E aí você já entende que se fizer uma curvinha, ele já vai dar o caimento para a cava. No corte, para você ficar mais seguro ainda, você faz o seguinte, ó, você vem, faz essa marcação aqui para a cava, faz essa marcação aqui, ó, é importante que você faça uma marcação para marcar o meio da cava com o meio, eu já vou mostrar agora. E aqui eu vou dar um mergulhozinho com a tesoura, lá embaixo, corto aqui. Por essa manga eu já corto também a outra manga, ou seja, aqui eu não cortei a manga, olha o encaixe dela. Perfeito. Perfeito. Porque no próprio vestido eu fiz a marcação em cima e Baixo. e depois eu só fiz o arco assim, ó. Foi. Somente isso aqui, ó. Uniu. Aí aqui tá perfeito o molde. Cortamos um vestido, eu vou posicionar ele na mesa para poder quem está em casa entender a construção dele, ó. A manga de um lado, vou tirar aqui a manguinha, ó, lá para o outro lado. Vê como fica bacana. De um lado e de outro, aqui já está feito o corte e aqui foi a peça que a gente utilizou de referência. Não tem segredo. Entenda o material que você vai usá-lo como referência e o material que você vai confeccionar o vestido. Como essa malha é uma malha canelada, tem bom caimento, é muito gostosinho de usar, porque ela é fria, muito leve, aí você não precisa ter medo nenhum. Pode cortar com força, sem pena, que vai dar certo o processo da costura. E esse vestido é muito simples de fazer. Muito simples. Então, ó, a dica também serve para tecido plano. Se for usar um tecido plano, eu dou uma margem, deixo mais aberto. E todo tecido plano que você for usar, um tecido mais estampado, um viscolinho, um crepe bem bonito, você pode dar esse corte mais reto, deixar ele mais fluido. Aproveitar que o verão está aí na porta batendo, então roupa mais fluida, mais leve, é uma pedida. Então a gente vai ver muito na vitrine, estampa e peças soltas, estampa e peças soltas. Isso aí, com toda certeza, para quem é costureiro e quer fazer um bom investimento, invista nessa parte daí da estampa, nesse período agora que a gente vai ingressar para o verão. Outra dica que eu dou, que nunca vai sair da moda, é as cores sóbrias. Isso aí você pode investir sem pena nenhum, tá? E principalmente invista em conhecimento. Tire o tempo, vá na loja de tecido, procure, pegue os tecidos, estique. Aqui onde a gente mora, na região da gente, é comum que as pessoas vão na loja e fazem esse movimento assim, ó, para saber se o tecido é agradável de vestir ou não, para saber se ele é molinho, se tem um bom toque. Então é importante que você tenha esse contato com o material antes de costurar. Não tem como você se tornar uma costureira se você não separar tempo para entender do tecido e do aviamento. Tá?
Tá certo? Ok? Ótimo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o comentário, deixa o like, compartilha com sua amiga que é costureira e deixa ela por dentro de todo esse método que está facilitando muito a vida de muita gente no processo de corte e costura.